Afinal, o Code realmente superou o Jigen sem os limitadores? Um dos personagens mais polêmicos de Boruto é o Code, isso porque, apesar dele nunca ter se consolidado como um vilão de respeito, a todo instante é colocado como um personagem superior ao próprio Jigen em nível de poder, um cara que solou Naruto e Sasuke juntos. E como o Code sofreu derrotas humilhantes, muitos pensam que é um erro do próprio mangá essa afirmação, mas será mesmo? E bom, no vídeo de hoje a gente vai tentar entender tudo isso e o real nível de poder do Code sem os limitadores. Então já vai deixando o like aí para ajudar o canal e também se inscreva para você não perder os próximos vídeos. Além de, claro, você está me ajudando muito. Mas indo direto pro tema do vídeo, falando do Code, ele é um membro interno da organização Kara, e que por muito tempo se criou toda uma expectativa para ver o real nível de poder dele. Apesar disso, mesmo após ter retirado seus limitadores, Code sofreu derrotas humilhantes pro Daemon e até o Boruto no início de TBV, mas pra gente tentar definir se de fato o Code realmente superou o Jigen, precisamos entender de onde vem o poder do Code. E assim como o Kawaki, o Code ele foi submetido às experiências do Jigen. No entanto, diferente do Kawaki, o Code se mostrou incompatível para ser um receptáculo. No entanto, ele desenvolveu uma espécie de um outro karma, um karma branco, e de acordo com o Amado, essa reação que causou no corpo dele foi o suficiente para fazer com que o Code conseguisse um nível de poder altíssimo que superava até mesmo as habilidades de combates do próprio Jigen. Ou seja, foi essa experiência e a reação que causou no corpo do Code que fez com que ele ficasse extremamente poderoso. Tanto que quando ele retira os limitadores é como se o poder fluísse no Code, fazendo com que os seus cabelos se tornassem brancos. E é por isso que o Amado fala que o Code é especial, porque apesar dele não ter servido para ser um receptáculo perfeito do Ishiki, diferente dos outros membros da Kara que era preciso fazer modificações neles para torná-los mais poderosos, no caso do Code foi ao contrário. Amado precisou colocar limitadores de força para poder limitá-lo, simplesmente porque após a experiência que ele sofreu, só na base o Code superava o Jigen. E ainda tem o próprio Karma Branco, que quando ativado de acordo com o Ishiki, o Code tem acesso ao seu puro poder, e apesar de ser um Karma defeituoso, por exemplo, o Code não pode absorver ataques como um Karma normal faz, ainda assim o Code tem acesso ao poder do Ishiki e à sua experiência de combate, que ele falou com propriedade explicando ao Boruto como funcionava. E usando essa experiência de combate, o Code se mostrou extremamente poderoso, conseguindo extrair boa parte da experiência de combate do Ishiki. Ou seja, além do corpo do Code ter sofrido uma reação tão forte que o tornou mais poderoso do que o Jigen, o Karma também amplifica esse poder. Por isso que mesmo com limitadores, o Code ainda poderia usar o Karma, porque o Karma branco servia para amplificar a sua força. Independente de estar com ou sem limitadores, o Code continua usando o Karma, mas os limitadores servem para justamente conter o poder que o Code adquiriu após a experiência que ele sofreu, que foi fruto justamente da influência do Karma no corpo dele. Ainda não sabemos o que torna o Code tão especial de acordo com o Amado, porém é certo que ele tem uma genética bem diferenciada. Agora falando sobre o Jigen, ele é um receptáculo imperfeito. Após a luta contra Naruto e Sasuke, Jigen se mostrou extremamente esgotado e debilitado. Isso porque ele levou o corpo do Jigen ao limite na luta contra Naruto e Sasuke. Acontece que o corpo do Jigen não é forte o suficiente para poder fazer com que o Ishiki use o seu poder na sua totalidade. E é por isso que no anime é deixado claro que o Jigen de forma frequente pegava chakra do 10 caudas para poder fortalecer o fraco corpo do Jigen. De acordo com o Amado, o chakra do Ishiki era muito massivo para o Jigen suportar e que ele não aguentaria todo o poder do Ishiki. Dessa forma, o chakra do Jubi é usado pelo Jigen para fortalecer o próprio corpo e também para conseguir chegar mais perto do seu poder original, já que por estar num corpo inadequado para ele, as técnicas do Ishiki usando o Jigen não são tão poderosas. Então com o chakra do Jubi ele consegue fortalecê-las. Não se esqueçam que na Quarta Guerra o chakra da Kurama tornou o mais poderoso o Kamui do Kakashi, que afirma que o Kamui dele ficou 3 vezes mais poderoso, e também tornou as técnicas da Hinata mais forte, como foi observado pelo Madara. E como a gente sabe, a Kurama é um fragmento do 10 caudas. E apesar do Jubi do Ishiki ser diferente do Jubi da Quarta Guerra, ambos possuem uma gigantesca massa de chakra, então de qualquer forma, o chakra de um Abiju
Jutsu fortalece o seu corpo e também as suas habilidades. Porém, é dito pelo próprio Daemon e pelo Amado que o verdadeiro poder do Koji supera até mesmo as habilidades de combate do Jigen, mas porque muitos leitores não se convencem de que o Koji é superior a ele. E bom, na minha opinião, isso se deve a alguns fatores. A primeira é que enquanto o maior feito do Jigen é derrotar o Naruto e o Sasuke juntos, o maior feito do Koji é nada, ele simplesmente foi humilhado na maioria das vezes. Porém, eu acho que isso se deve mais à falta de sorte e também maturidade do personagem do que qualquer outra coisa. O nível de poder já tinha subido um pouco após a morte do Jigen. Koji enfrenta o Daemon, que é um ciborgue que é muito superior ao próprio Jigen, até porque ele é fruto das experiências usando o DNA do Shibai. Então é muito compreensível o Koji sofrer uma derrota para ele. Já o Boruto se tornou um monstro absurdo, ele evoluiu muito rapidamente, e como é um Otsutsuki, também não é de surpreender a sua rápida evolução e o fato dele ter conseguido superar o Koji. Então o Koji acabou enfrentando inimigos que superavam até mesmo o Jigen. Porém, na teoria, ele também era superior ao Jigen, então por que ele foi derrotado assim? E a resposta, na minha opinião, é simples: experiência no campo de batalha. Apesar de suas limitações, o Jigen era controlado pelo Ishiki, que era um Otsutsuki extremamente experiente e que viveu por anos e anos na Terra, fora os outros anos que ele tem em outros planetas. Então ele conseguia compensar às vezes a sua falta de poder, já que o corpo do Jigen não suportava totalmente, com a sua experiência em batalha. Aí vocês vão se perguntar por que então o Daemon, que é uma criança, conseguiu solar o Koji facilmente. No caso do Daemon, ele realmente era muito superior ao Koji, já que ele tinha uma habilidade bem apelona, que era a habilidade de reflexão, o que fez com que até o Jigen o descartasse, juntamente da sua irmã Eida. Além de que a velocidade e a força do Daemon superava a do Koji. Ele conseguiu desviar de todos os golpes do Koji e também contra-atacar com muita força, ferindo o Koji gravemente. Então o Daemon não precisa ter experiência em batalha simplesmente porque todos os seus atributos físicos superavam o Koji. Mas não se enganem, apesar de ser só uma criança, o Daemon parece ter muito conhecimento. Além dele conseguir avaliar o nível de poder e força dos seus adversários, como ele fez com o Koji, e também sentindo o enorme potencial da Himawari, sentindo o chakra da Kurama, ele também conseguiu identificar o Rasengan Uzuriko do Boruto de longe, sabendo exatamente o conceito da técnica mesmo sem ver. Já no caso do Boruto, além dele também ter superado o nível de poder do próprio Jigen, ele também tinha muita maturidade já com 15 anos, mostrando muita calma em combate e a frieza que os seus mestres Sasuke e Kashinkoji também têm, se tornando um verdadeiro ninja. Então ele também conseguia ser superior ao Koji nesse quesito. Isso pode ser parte da explicação do porquê o Koji foi ferido pelo Sasuke mesmo sem o Rinnegan. Na real, não dá pra gente analisar totalmente essa cena porque a gente não sabe tudo o que aconteceu, não sabemos o real contexto do Sasuke ter conseguido ferir o Koji, mas ele conseguiu, e aparentemente tinha ajuda só do Boruto, que ainda não era tão poderoso como ele se mostrou atualmente em Blue Vortex. Porém, apesar de estar sem o Rinnegan, o Sasuke ainda é bem poderoso e ele também tem muita experiência em batalha. E eu sei que muita gente vai falar da experiência de combate Otsutsuki do selo Karma, porém as pessoas acabam confundindo um pouco o que é isso. A experiência de combate, ela é literalmente um poder que você consegue extrair do selo. Não é porque você consegue ter acesso à experiência de combate milenar dos Otsutsukis que você vai ser absoluto no campo de batalha quando quesita a experiência. Eu vou fazer um vídeo só focado nessa questão da experiência de combate do Karma, mas resumidamente falando, ela não vai te tornar um cara como, por exemplo, o Ishiki, que viveu anos aqui na Terra e tem muita experiência batalhando, ou até mesmo o Sasuke e o Naruto, que são ninjas adultos e que são a elite do que é ser um shinobi. O próprio Koji elogia o estilo de luta ninja do Boruto quando eles se enfrentam lá na primeira parte do mangá. Além do mais, a gente não pode esquecer que o Jigen era controlado diretamente pelo Ishiki, isso é deixado claro pelo Amado. Então, apesar das suas limitações, era o Ishiki que estava ali controlando o Jigen como se fosse um boneco, o que fazia toda a diferença na hora do combate. Então, no fim, sim, em questão de nível de poder, o Koji excedeu o Jigen, como foi explicado pelo Amado, o que não é algo tão difícil, porque como eu expliquei, o Jigen ele é defeituoso, ele não tem um corpo resistente suficiente para suportar o Ishiki, e apesar do Koji também não ter servido para ser um receptáculo perfeito, ele sofreu uma reação incrível com a sua experiência e conseguiu exceder o Jigen em termos de poder. No entanto, apesar disso, o Jigen consegue ser mais eficaz justamente por estar sendo controlado diretamente pelo Ishiki, por isso que dá essa impressão
impressão de que o Code não é mais forte do que o Jigen. Sim, em termos de poder ele é, mas o Jigen consegue ser mais experiente e também ter a vantagem de estar sendo controlado diretamente pelo Ishiki. É como se o Code tivesse à sua disposição um carro nota 10 e o Jigen tivesse à sua disposição um carro nota 7. Porém, o Jigen é um motorista nota 10 e o Code é um motorista nota 5. É um exemplo bem idiota, mas é só para vocês entenderem mais ou menos o que eu tô querendo dizer. O Code ainda precisa saber como controlar e usar o seu poder de maneira mais eficaz, até porque ele ficou muito tempo com os limitadores, tanto que ele foi com muita sede ao pote diretamente atacar o Daemon e foi facilmente superado. Se ele fosse um cara mais maduro e mais experiente, talvez ele conseguisse dar um calor no Daemon. Então é basicamente isso, eu concordo com o mangá, o Code realmente superou o Jigen em termos de poder, tendo uma genética e um corpo bem superiores a ele. Porém, o Jigen é mais malandro e tem mais experiência em combate, além de também ser controlado diretamente pelo Ishiki. É basicamente isso. Porém, não podemos nos esquecer que além do Code ter tudo isso de especial, ele também tem um Shinjutsu à sua disposição, as marcas de garra. Ou seja, ele também sofreu experiências que teve como base o DNA do Shibai, porque foi dessa mesma forma que o Daemon e a Eida conseguiram poderes do Shibai, o que significa que o Code conseguiu as marcas de garra graças a esse DNA também. Então esse é mais um fator que contribui para o fato do Code realmente ser superior ao Jigen. Ele tem DNA do Shibai e consequentemente herdou um dos seus poderes. Porém sim, é óbvio que muita gente ainda não vai acreditar nisso simplesmente porque o Code ainda não mostrou a que veio, sendo derrotado de forma humilhante por mais de um personagem. Então é dever do mangá também mostrar o quão poderoso o personagem é. Enfim, deixe aí nos comentários a sua opinião sobre o tema e não se esqueça de se inscrever no canal e também deixar o like para ajudar. Tamo junto, até a próxima, falou!